cheio de emoção, cantasse, e envolvidos na pureza destes sentimentos meus, eu pudesse com certeza encontrar ali com Deus, onde o meu coração de você se alegrasse e cheio de emoção cantasse, envolvidos na pureza destes sentimentos meus, eu pudesse com certeza encontrar ali com Deus. Boa noite a todos. Estamos aqui para mais um estudo do Evangelho. Hoje está eu e mais eu. O pessoal hoje não pôde comparecer, tiveram uns problemas aí. Vamos tocar essa reunião aqui com fé. E nós estamos sempre amparados pelo alto, pelos nossos amigos do plano espiritual. Vamos manter a nossa vibração, elevar nosso pensamento. Pedir que Jesus nos envolva a todos nos dois planos do vida, que possamos receber a paz e a harmonia nos corações, que os mentores da casa possam nos dar toda a sustentação, para que a gente possa ter um bom entendimento das lições de hoje do Evangelho. Que Jesus permaneça então conosco, agora e sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em novas faltas, mas livra-nos de todo mal. Que assim seja. O nosso tema hoje está no capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda-te e o céu te ajudará. É um tema bonito de se estudar e que traz no início do capítulo do Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 11, a seguinte fala de Jesus: Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá, porquanto quem pede recebe, e quem procura acha, e aquele que bate à porta abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está no céu dê os bens verdadeiros aos que lhes pede? Então está em São Mateus, Evangelho, capítulo 7. Do ponto de vista terreno, essa máxima, buscar e achareis, é análoga a outra, tem uma outra fala de Jesus: ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata de alimento, dos meios de se preservar das intempéries e de se defender de seus inimigos. Deus, porém, lhe deu
há mais do que o doutor ao animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porquanto é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Pelas suas pesquisas, inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Mas bem pouca coisa é imperceptível mesmo em grande número deles. O progresso que cada um realiza individualmente no curso da vida é imperceptível. Como poderia então progredir a humanidade sem a pré-existência e a reexistência da alma? Se as almas se fossem todos os dias para não mais voltarem, a humanidade se renovaria incessantemente com os elementos primitivos, tendo de fazer tudo, de aprender tudo. Não haveria, nesse caso, razão para que o homem se achasse hoje mais adiantado do que nas primeiras idades do mundo. Progresso que já realizou, esse progresso que já foi realizado, ele sempre teria que ser recomeçado. Ao contrário, voltando ao progresso que já realizou e adquirindo cada vez alguma coisa a mais, a alma passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta à civilização moral. Então, batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Máximas que ele coloca aqui, que é um princípio da lei do trabalho. Porque o trabalho é uma necessidade, é através do trabalho que há o desenvolvimento, é através do trabalho que o homem se desenvolve, que o homem se aprimora. Sem o trabalho ele não daria nenhum passo, porque ele não tem como exercitar a sua inteligência e caminhar, progredindo, descobrindo as coisas, conquistando. Então é através dessa lei do trabalho. Ela é uma lei divina, uma lei divina. E lá no livro dos Espíritos, o Allan Kardec pergunta se a necessidade do trabalho é uma lei de Deus, uma lei da natureza. E os Espíritos vêm nos dizer o seguinte: o trabalho é uma lei natural, por isso mesmo é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e seus prazeres. Então, o trabalho permite ao homem exercitar a sua inteligência. E à medida que ele exercita a sua inteligência, cada vez ele aprende mais. E cada vez ele exige mais trabalho. E ele aprendendo mais, ele fazendo, construindo mais, o trabalho aumenta. Cada descoberta, cada realização dele necessita de mais trabalho para sempre estar crescendo. Então é através desse trabalho que as coisas andam. Se não houvesse o trabalho, o homem ficaria estacionado ali e não caminharia, não exercitaria a sua inteligência. Mas o que tem isso a ver com a ajuda de o céu te ajudará? Nós achamos, muitas vezes, que basta nós estarmos confiantes do nosso Pai, que Ele vai nos dar tudo que queremos. Tem pensamentos que falam assim: Deus conhece toda a criação, Deus me conhece, sabe das minhas necessidades, Ele me colocou nesse mundo com essas dificuldades tais, Ele sabe o que eu preciso, Ele sabe de que eu necessito. Então para que eu preciso de falar com Ele, ou pedir para Ele, ou rogar
ajuda. Ele sabe o que eu preciso. Ele, como pai bondoso, vai me dar as coisas que eu preciso, sem que eu precise me preocupar com isso. O que é um grande engano. Porque nós precisamos de estar em comunhão com esse pai bondoso, que realmente está sempre de braços abertos a nos ajudar. Mas ele quer ver o nosso esforço na nossa caminhada, o esforço do progresso, do crescimento, o esforço de eu buscar aquilo que eu quero. Por isso ele me deu o livre-arbítrio, porque senão eu não teria necessidade de livre-arbítrio, de escolher nada. Nós seríamos como um robô. Deus determinou para mim que eu vou nascer assim, assado, passar por essas e essas dificuldades, e está decidido. Eu vou lá, vou nascer e vou passar por aquilo, e quietinho, porque eu não tenho livre-arbítrio, não tenho opção de escolha. Então não é assim que funciona. Então, se Ele nos deu o livre-arbítrio, Ele nos deu a inteligência, é para que nós corremos atrás das nossas necessidades, que nós busquemos a realização das nossas vontades, das nossas necessidades. Então, o filho pródigo é um exemplo da bondade do pai, mas um exemplo do trabalho também, né? A parábola do filho pródigo é uma das primeiras parábolas que Jesus contou, né? Aquele filho, que para quem não conhece a parábola, o filho chegou para o pai e pediu parte da herança. Meu pai, eu quero a parte da minha herança, que eu vou sair para o mundo afora. E o pai repartiu os bens que tinha com ele em vida ainda. E o filho caiu no mundo. E foi gastando, sem propósito nenhum, toda aquela herança que recebeu, até chegar, né, eu vou contar assim bem resumido, até chegar no fundo do poço, onde ele não tinha mais como sobreviver. Ele gastou tudo que ele tinha. E aí ele foi trabalhar. O único emprego que ele conseguiu foi de cuidador de porcos. E olha que o porco naquela época de Jesus, naquela região, o porco era considerado, e é até hoje, considerado animal imundo. O porco lá naquela região do Oriente, lá naquelas terras do Oriente, ele é considerado um animal imundo pelas escrituras. Então, esse filho foi cuidar de porcos. E ele está passando tanta necessidade, tanta fome, que ninguém dava para ele nada para comer. E ele tinha que começar a comer a comida dos porcos, dividir com os porcos aquela ração que ele jogava lá. Então, Jesus contou dessa forma porque o porco já é um animal imundo, e você tem que dividir a ração com ele, é o mais fundo do poço que a pessoa lá, para eles, podia cair. E aí o filho se lembrou do pai e disse: meu pai, na casa do meu pai nunca faltou nada, nenhum alimento, nunca me faltou nada, sempre tive o melhor. Os empregados do meu pai passam muito melhor do que eu estou passando agora. E se arrependeu de ter abandonado a casa do pai. E falou: eu vou voltar para a casa do meu pai. E foi pensando pelo caminho. Vou chegar lá e vou falar para ele: ó pai, eu realmente me enganei. Eu não sou digno de ser chamado de filho. Me coloca para trabalhar como seus empregados aí. Porque mesmo como empregado, eu sei que eu vou ter uma condição digna de vida. E foi para a casa do pai. Na metade do caminho, ele já estava quase chegando na casa do pai dele. O pai dele já estava lá de braços abertos para recebê-lo. E ele abraçou e ele falou com ele: pai, eu não mereço, me coloca como empregado. Meu filho, você está de volta. Mandou fazer uma festa, matar um boi para fazer um churrascão lá, para comemorar a volta do filho. Mandou vestir, veste os empregados, veste o meu filho, põe um anel no dedo dele, um anel que simboliza a união familiar. Põe esse anel no dedo dele, dá-lhe as
sandálias e vamos comemorar a volta desse filho. Para mostrar que o pai, ele está sempre, esse pai, a gente pode entender que é o nosso pai maior, né? E nós somos os filhos pródigos. Nós muitas vezes abandonamos a casa do nosso pai, viramos as costas. Não é ele que nos abandona, não é ele que deixa de nos ajudar. Somos nós que viramos as costas com nossas influências materiais, muitas vezes, a influência da matéria, a gente sabe que ela é muito forte. E nós passamos por essa influência porque estamos no mundo material. A nossa vida encarnada, essa reencarnação nos traz ao mundo material exatamente para que nós aprendamos. É uma escola esse mundo, para a gente exercitar as virtudes necessárias para a nossa caminhada de volta para a casa do Pai glorioso. Mas a gente muitas vezes vira as costas, esquece, influenciado por essas alegorias da matéria, por essa porta larga, por esses prazeres, e que a gente esquece do Pai. Mas Ele está sempre conosco, Ele está sempre mandando alguém nos orientar, nos procurar, Ele está sempre de olho. Nós somos aquela ovelha perdida, Ele está sabendo onde estamos. Basta que nós, como filho pródigo, tenhamos a resolução de assim, vou voltar para a casa do Pai e vou procurar o Pai. Por isso é pedir, porque o Pai, ele podia ter mandado os empregados lá para o mundo afora para procurar o filho e trazer ele de volta, mas ele deixou a coisa resolver por si próprio, aquele filho se arrepender e voltar sobre seus próprios pés para essa casa paterna. Então é isso que Deus quer de nós. Os mandamentos, o primeiro mandamento da lei divina que Moisés recebeu, amai a Deus sobre todas as coisas, ele é um mandamento que foi mantido por Jesus. Jesus, quando veio, ele transformou os mandamentos da lei mosaica, né, em 2 mandamentos. Amai a Deus sobre todas as coisas permaneceu como o primeiro mandamento, e amai ao seu próximo como a ti mesmo, que abrange todos os outros mandamentos. Mas o primeiro mandamento, que é o adorar e amar a Deus, respeitar a Deus e entendê-lo como o Pai bondoso que é, esse permanece. Então é preciso que eu faça o meu esforço para que eu possa ser ajudado. Jesus, quando ele multiplicou os pães, a primeira coisa que ele fez, quando lhe perguntaram, mestre, olha a multidão que nos acompanha desde cedo, nós precisamos cuidar desse povo todo, o que nós podemos fazer para alimentar esse povo? Mais de 5.000 pessoas. E Jesus, a primeira coisa que fez foi assim, o que nós temos? Aí eles disseram, temos aqui 2 peixes, 3 pães, ou vice-versa, nós temos aqui, é isso, beleza. E transformou todas, né, multiplicou essa fartura de pães e peixe para todos se alimentarem. Mas se eles não tivessem nada, o que Jesus ia multiplicar? Multiplicar nada, né? Então é necessário que tenhamos alguma coisa para que o Mestre, para que Jesus, para que Deus possa multiplicar para nós, fortalecer em nós. E se não tivermos nada para apresentar para Ele, Ele não pode fazer nada por nós. Como eu posso pedir ajuda a Deus? Ele sabe que eu estou necessitado. Eu vou chegar e pedir, oh meu Deus, eu estou precisando, estou passando necessidade, eu estou aqui desempregado, precisando do emprego, estou precisando não tenho o que comer, me ajuda, me ajuda. É claro que Ele vai ajudar, mas se eu ficar na cama até o meio-dia, como é que Ele vai me ajudar se eu não estou procurando a ajuda por mim mesmo? Eu tenho que sair cedo de casa e sair procurando as plaquinhas de precisa-se, procurando um emprego ali. Aí Ele vai me ajudar, porque Ele vai me direcionar, o meu anjo de guarda vai me direcionar para eu passar por lugares onde eu vou ter as oportunidades para poder, muitas vezes, resolver o meu problema.
Mas se eu fico lá em casa, sentado, sem fazer nada, não adianta eu ficar orando, porque Deus não vai me ajudar, eu não estou oferecendo nada para Ele. Como Ele pode me ajudar? Como ele não vai pedir o empregador para ir lá bater na minha porta e perguntar: oh, você está sem trabalho, você quer trabalhar? Ele pode até alguém bater na sua porta por questão de caridade, que me conhece, me oferecer algum trabalho, mas isso são situações extras, né, que pode acontecer. Mas no geral, se eu não sair procurando, eu não vou encontrar. Não vou encontrar, porque não vai cair do céu para mim. Por isso eu tenho que me ajudar para o céu me ajudar. Eu tenho que dar a minha parte. Deus está junto de nós, nos protege, nos supre daquilo que precisamos, sabe tudo que precisamos, mas a parte dele, nós podemos ter certeza que nunca falha. Eu posso ter certeza absoluta que Ele está do meu lado, Ele está me observando e está esperando só eu abrir o meu coração, eu reconhecê-lo como Pai, respeitá-lo como Pai e pedir ajuda para Ele. Aí eu estou fazendo a minha parte, eu vou receber, sem dúvida. É claro que muitas vezes Ele me manda uma ajuda que eu não consigo compreender. Muitas vezes essa ajuda, ela não é clara para mim no primeiro momento. E eu fico muitas vezes decepcionado com Deus, porque eu falo: puxa vida, eu pedi a Deus para me ajudar nesse problema e Ele não fez nada para me ajudar. E a gente às vezes está enganado, porque às vezes a gente fez muitas coisas e eu não percebi, eu deixei passar em branco, porque as coisas que Ele fez para me ajudar dependiam da minha iniciativa. Eu precisava sair do lugar para poder encontrar a ajuda que Ele mandou para mim, porque às vezes a ajuda passou ali, mas eu estou aqui, eu não fui lá buscar, ela passou e foi embora. É igual aquele caso do padre lá no Nordeste. O padre estava numa cidadezinha lá, uma igrejinha lá na cidadezinha do Nordeste, e houve uma enchente muito grande. E a cidadezinha ficou totalmente inundada. E aí, essa é uma historinha, né, para exemplificar. E aí, as pessoas salvando uns aos outros, com canoas, né, o corpo de bombeiro precário, salvando aquilo que podia, fazendo o possível, e o padre lá na igrejinha, aí passava pelo padre: vem cá para a canoa, vem. Não, meu filho, Deus há de me salvar, eu sou fiel a Deus, Ele vai me salvar. Mas padre, não, entra aqui. Não, mandou aí, passou, depois veio o bombeiro, o corpo bombeiro passou lá na igreja, bateu: pai, vamos embora, isso aqui está perigoso. Não, Deus vai me ajudar, não se preocupar não. E outras ajudas chegaram para ele não aceitou nenhuma e acabou morrendo afogado na enchente. Chegou lá do outro lado, ele encontrou com os espíritos superiores, né? No caso ele encontrou com Deus na historinha. Oh Deus, eu contando uma ajuda, sua ajuda, o Senhor me deixou morrer afogado lá. Eu sempre fui fiel. O meu filho, eu não te abandonei não. Eu mandei primeiro um rapaz lá de canoa, você não quis. Depois eu mandei o corpo bombeiro lá te buscar, você não saiu do lugar. Mandei várias pessoas lá te buscar. Você ficou lá porque você não quis aceitar a ajuda que eu mandei para você. Então, muitas vezes, Deus manda ajuda para nós e a gente não consegue entender essa ajuda. A gente acha que a gente está abandonado. Mas a gente pode ter certeza absoluta que não estaremos abandonados, nunca. Ele está sempre disposto a nos ajudar assim que a gente estender a mão para Ele. Mas é necessário que nós estejamos com Ele. E como é que nós estamos com Deus? Como é que eu vou estar com Deus quando estar com Jesus? De que forma? Essa é a questão. Seguindo as suas leis, obedecendo as suas leis que são justas,
são perfeitas, imutáveis. As leis de Deus que regem todo o universo. Então essas leis, elas são perfeitas, justas e imutáveis. E essas leis, eu vou dar até uma lida aqui nas leis aqui, elas nos garantem a nossa convivência com o nosso Pai maior, uma vez que nós vamos segui-las. Então, existe a lei de adoração, né? Lei de adoração. O objetivo da lei de adoração. Por que nós temos que adorar? Deixa eu marcar aqui. Lei de adoração. O que consiste essa lei de adoração? O que é essa lei? É a elevação do pensamento a Deus. Pela adoração, a alma se aproxima dele. Adorar a Deus não é questão de beatitude, não. É questão de necessidade mesmo. Nós temos que nos aproximar dele. Adorar e aproximar dele como um filho aproxima-se do seu pai. E o Allan Kardec pergunta: a adoração é o resultado de um sentimento inato ou produto de um ensinamento? Então, essa adoração a Deus, a gente aprende a adorar ou a gente já vem com ela? Quando nós fomos criados, nós já foi colocado na nossa consciência essa necessidade. E aí vem a resposta: é um sentimento inato, como o da divindade. Então, da mesma forma que nós, quando fomos criados, na nossa consciência foi colocada a existência de Deus como Pai, a necessidade da adoração também é um sentimento inato em nós. A consciência da sua fraqueza leva o homem a se curvar diante daquele que o pode proteger. Então, a gente tem que estar disposto a reconhecer esse Pai, jamais ir contra aquilo que Ele nos manda, porque Ele é justo, Ele sabe o que nós precisamos. Então nós vamos pedir a Ele aquilo que precisamos, mas ao mesmo tempo vamos trabalhar as condições para adquirir aquilo que eu quero. Não adianta eu chegar e falar assim: oh Deus, eu quero uma casa nova, estou precisando de comprar uma casa, me ajuda. Ele vai me ajudar? Claro que se for justo, Ele vai me ajudar, mas se eu não fizer uma poupança, não arrumar um dinheiro, guardar esse dinheiro durante o meu trabalho, fizer essa poupança, como é que eu vou comprar a casa? Ele não vai mandar um dinheiro para mim. Eu tenho que fazer a minha parte. Não adianta eu pedir a Deus: Deus, eu estou precisando, estou passando aqui uma necessidade, estou de saúde, minha saúde não está boa, me ajuda. Ele vai me ajudar. Mas não adianta eu pedir ajuda para Ele e ficar levando a minha vida material, perdendo sono, alimentando mal e numa série de extravagâncias, porque não vai sarar as minhas coisas que eu estou sentindo. Ele vai mandar energias boas para mim, mas essas energias não vão ter acesso ao meu corpo espiritual nem ao meu corpo físico, porque eu estou desregulado, eu estou sem disciplina na vida. Então, se eu estou dessa forma, não adianta eu pedir a Deus para me ajudar. Não adianta eu vir pedir uma orientação espiritual que eu vou ser atendido. A espiritualidade vai me examinar aqui, vai ver o que eu preciso e vai me orientar. Você precisa ler esses livros, ler um livro, Palavra de Vida Eterna, que tem muitas orientações importantes, e você faça um repouso, não faça extravagância, tome um chazinho. Eu vou fazer isso, mas se eu continuo com ódio no coração, brigando com as pessoas, não sou caridoso, desprezando os mais fracos,
como é que eu posso? Esse tratamento não vai servir para mim, vai e nada, é como se fosse água. Porque eu não estou fazendo a minha parte, eu não estou preparando o meu aparelho para receber as energias boas. Os meus chakras, meus pontos de energias, estão tudo obstruídos de energia negativa, porque o meu pensamento é só um pensamento negativo. Eu não tenho confiança em mim mesmo, eu não tenho caridade para com ninguém, eu sou um cara ranziza, eu não tenho boa vontade para conversar com as pessoas, nem para ajudar ninguém, eu sou um cara vingativo. Então meu coração, as minhas ideias, o que eu vejo, eu estou andando na rua, eu estou só pensando coisa ruim em relação às coisas que eu estou vendo. Eu não penso, não vejo o lado bom da vida, eu não vejo o lado bom das pessoas, porque todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. A vida tem os lados que a gente acha que é ruim, mas a vida toda, a natureza, ela é guiada por Deus. Então não existe nada ruim na natureza. Existem os nossos olhos que veem as coisas de forma diferente. Então, se eu estou com essa situação, não adianta eu pedir ajuda a Deus, vir aqui na fraternidade, pedir orientação espiritual, porque não vai surtir efeito, de forma alguma. Muitas vezes eu venho do trabalho, eu estou nervoso, xinguei o motorista do ônibus, que passou e não quis parar para mim, eu parei num ponto mais longe, já desci do ônibus xingando o motorista, já chego aqui com a energia minha toda ruim. Aí eu venho aqui assistir uma reunião pública, sento aqui, vou receber as energias boas do ambiente, eu vou ali na cabine de passe, tomo um passe, aí me equilibro emocionalmente e vou embora tranquilo. Mas quando eu saio lá fora, eu começo de novo a mesma coisa, eu xingo o motorista que demorou a parar no ponto para mim, de dar uma volta para casa, eu já piso na poça d'água, já xingo um palavrão. Então, assim, essa energia que eu recebi aqui já era, porque eu não estou fazendo a minha parte. Então, pedir, obtereis, pedir é estar se colocando em condições de receber e manter. Receber e manter. Porque se eu não tiver com essas condições, não adianta eu pedir, que eu não vou ser nem atendido. Outra coisa, a gente tem que saber o que pedir. Não adianta eu pedir coisas que não são boas para mim, que eu não vou receber. Não adianta eu pedir, eu quero que Deus me ajude a fazer uma viagem para um lugar que eu tenho má intenção de ir para aquele lugar, já estou planejando coisas ruins. Deus não vai facilitar a minha ida a este lugar. Deus sabe que não é coisa boa, então não vai fazer essa facilitação. É como a criança que vai pedir ao pai um brinquedo perigoso. Ô pai, deixa eu pegar nessa arma sua aí, brincar com ela. Ele jamais vai deixar. Ô pai, me dá uma caixa de fósforo para fazer uma fogueira ali. A criança, o pai não vai dar. Assim é Deus conosco. Eu tenho que saber o que eu vou pedir para Ele. Eu tenho que pedir aquilo que é necessário para mim, para o meu crescimento. Então eu vou pedir saúde, vou pedir que me ajude a ter paciência, a ter tolerância com as pessoas. Então, são pedidos que vão me fazer crescer intimamente. E o fato de eu estar crescendo intimamente, automaticamente as outras coisas eu vou tendo facilidade de conseguir. As coisas vêm por acréscimo. Se eu me entregar à lei divina, ser confiante no Pai Maior, fazer a minha parte, as coisas que eu preciso, todas vão ser acrescidas à minha vida aqui, material. Mesmo que eu não peça, porque Deus sabe o que eu preciso. Então eu vou ter sempre uma vida boa, uma vida sadia, amizades. E com isso eu consigo as coisas. Deus ajuda o homem através do próprio homem.
ele não está lá em cima ocupado em me ajudar pessoalmente. Eu vou ajudar o menos ali pessoalmente, vou ficar olhando o que está acontecendo. Não. Ele sabe o que eu preciso e as suas leis vão me atender na medida que eu esteja de bem com elas. Então as leis divinas que regem a natureza, elas são perfeitas. Elas suprem tanto a natureza, os animais, quanto ao próprio homem. Mas eu preciso de estar sintonizado com essa lei. Se eu não estiver sintonizado, eu não vou receber. Observai os pássaros no céu. Eles não trabalham, não tecem, né? E estão sempre, por Deus cuida deles. Aí as pessoas pensam, mas realmente os pássaros não trabalham, os animais na natureza estão lá, eles têm de tudo, a natureza supre esses animais, mas eles fazem a parte deles. Todos os animais trabalham na natureza. É claro que eles não têm esse conhecimento de que trabalham, né? Porque eles são irracionais, mas eles trabalham. Os pássaros sobrevivem na natureza, mas eles não ficam no ninho o dia todo deitados, não. Eles saem cedinho, clareou o dia, o sol, já tem um horário lá, todos os pássaros já saem dos ninhos e já vão trabalhar, já vão procurar seu alimento. É claro que a natureza vai supri-los, porque Deus supre toda a criação, mas eles saem da sua zona de conforto, que é o seu ninho, e vai procurar o alimento, trazer para o filhotinho. Eles constroem o seu próprio ninho, não espera que isso venha de graça para eles. E o trabalho deles, trabalham disseminando sementes através das florestas. Todos os animais, os macacos nas árvores, jogando as sementes, as frutas, para que elas possam reproduzir. Todos trabalham na natureza. Por isso que fala, Deus supre os animais, mas eles vão atrás. O animal tem que caçar para alimentar, porque se ele não sair para caçar, a caça não vai chegar para ele poder se alimentar. Então ele fala, todos fazem a parte que lhe toca. Agora o homem muitas vezes acha que não precisa de fazer a sua parte, que basta fazer uma oração para Deus e ficar deitado em casa que as coisas vão se resolver. E não é por aí. Nós temos que fazer a nossa parte também. E a nossa parte é muito mais, é tão importante quanto a dos outros, mas é muito mais trabalhosa para nós, porque e muitas vezes, às vezes é até fácil, porque nós somos inteligentes. Deus nos deu inteligência para essa aprimoração, esse aprimoramento. Então eu vou trabalhar e nesse trabalho eu vou descobrir formas melhores para executar esse trabalho. Esse trabalho vai passar a render mais. Eu vou contribuir para o meio ambiente, vou contribuir para a sociedade, vou contribuir para o país, para o mundo inteiro com o meu trabalho. Nós viemos aqui nesse mundo, nascemos, nós estamos hoje aqui nessa terra, nesse ano aí, nessa reencarnação, e quantas coisas nós temos aí à nossa disposição prontas? Quantas estradas estão abertas? Quantas indústrias funcionam? Quantos bairros estão habitados e pavimentados? Isso graças ao trabalho de pessoas que vieram aqui antes de mim, que fizeram esse trabalho. Então o nosso trabalho é para que a gente mantenha e melhore essas coisas para a próxima geração, encontrar um ambiente melhor para viver. Essa é a lei. Então, os desbravadores na época do descobrimento do Brasil vieram desmatando o Brasil inteiro, abrindo picadas, abrindo estradinhas, construindo as pequenas casinhas e espalhando a povoação para que futuramente outra geração já encontrasse ruas abertas, ruas de terra, muitas vezes pequenas, não tinha ainda grandes invenções, mas essa própria geração trabalhou em função de ampliar aquilo que estava pronto.
E a outra geração já encontrou as ruas mais largas, as máquinas já descobertas, já inventadas, vamos assim dizer. E outra geração construiu mais sobre aquilo. Então a lei é essa, é a lei do trabalho associada à lei do progresso. Então eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que participar disso, participar desse desenvolvimento, porque é nessa participação que automaticamente eu estou pedindo ajuda a Deus, que vai me suprir todas as minhas necessidades. Essa é a forma de rogar a Deus ajuda, eu fazendo a minha parte, contribuindo para que tudo aquilo que me foi colocado nas mãos seja duplicado, os meus talentos sejam duplicados. Eu não posso enterrar o meu talento, porque eu vou voltar, ficar estacionado numa situação no plano espiritual, sem encaminhar meu talento enterrado. Não posso reclamar de nada, não fiz a minha parte. Eu vou ficar com aquele talentinho a vida toda, por muito tempo. Então Deus vai me duplicar os meus talentos? Vai, desde que eu vai me dar mais talento, Ele vai me dar mais talento se eu duplicar aqueles que estão na minha mão, como a parábola dos talentos. Aquele que recebeu 5 talentos, entregou ao patrão 10 talentos. Aquele que recebeu 2 talentos, entregou 4 talentos. E aquele que enterrou o seu único talento na areia e não entregou nada, devolveu o talento como recebeu. Esse talento foi tirado dele. Então ele, além de não ter recebido nada, ele já perdeu o que tinha. Essa é a lei. Então pedir, ajuda-te a ti mesmo, o Senhor te ajudará. Então eu tenho que fazer a minha parte. A minha ajuda, eu tenho que me ajudar. Eu tenho que nós somos inteligentes. A ciência, Deus deu o desenvolvimento, o homem inteligente, desenvolvimento da ciência. A ciência está a nosso favor. A ciência está aí descobrindo coisas para que a gente possa, através de toda essa tecnologia, toda essas descobertas, nós trabalharmos, nós fazemos a nossa parte. Ela é uma ferramenta para nos ajudar a ser mais produtivo. Então eu vou sair de casa, não vou ficar em casa lamentando a minha sorte, porque não vai adiantar. Eu preciso sair, dar o meu passo. Eu preciso movimentar a energia dentro de mim, porque no momento em que eu movimento essa energia, é que eu vou captar as outras, que eu vou ter acesso a essa ajuda. Tem um anjo de guarda que nos acompanha, está junto do nosso lado, sempre nos dando instrução, sempre nos orientando, nos dando inspiração para boas atitudes. E muitas vezes a gente deixa ele de lado e começa a fazer só coisa errada. Coisa errada, atitudes que não nos trazem nenhuma vantagem. A preguiça é uma delas. Muitas vezes eu sou preguiçoso, quero só ficar em casa assistindo televisão, não quero saber de trabalho. O meu anjo de guarda está triste lá do meu lado, porque ele não está a favor dessa situação. Ele está se esforçando para que eu levante do lugar que eu estou e vou caminhar, vou procurar alguma coisa para fazer, mas eu não vou. Então, o que ele vai fazer? Ele vai encostar, vai cuidar de outras tarefas e vai me deixar lá. Esperar a hora que eu arrepender dessa situação e resolver movimentar as minhas energias. Aí ele volta a me atender. Mas ele não vai ficar perdendo tempo comigo. Se eu tiver com as minhas energias ali acumuladas ali, paradas e preguiçoso, não estou movimentando em nada, não tenho interesse em nada, ele vai ficar na dele também, porque ele respeita a minha vontade. O livre-arbítrio ele é respeitado. Os espíritos superiores, nosso anjo de guarda é um espírito superior, ele respeita a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Ele jamais vai nos obrigar a fazer nada. Mas os espíritos ainda inferiores não respeitam o nosso livre-arbítrio. Pelo contrário, se eu me disponho a sintonizar com as energias negativas, as energias da preguiça, do ócio, as energias, né, de
ficar falando mal das pessoas, na rodinha de fofoca, essas coisas todas, ao invés de procurar ser útil. Esses espíritos inferiores que estão do nosso, junto de nós, em todo lugar, eles se comprazem nessa situação. Então eles vão se acercar de nós, muitos deles, para usufruir dessa minha disposição negativa. Então eu vou ser instrumento na mão deles para proporcionar essas energias negativas, para eles receberem essas energias. Aí eles vão me inspirar a ir para o botequim beber o dia todo, onde eles vão atrás de mim para poder usufruir da bebida, porque lá no plano espiritual não tem bebida, mas quem morreu alcoólatra, ele vai ser um espírito alcoólatra. Ele não perdeu a vontade, ele só perdeu o corpo. Então aqueles espíritos todos vão estar agregados a mim, me dando aquelas inspirações fortíssimas para que eu vá fazer as coisas, porque eu estou me predispondo a isso. Eu não estou correndo atrás de crescer, de construir. Eu estou me deixando levar pelo ócio, é isso que acontece. E Deus, os nossos anjos de guarda, estão lá do meu lado, tristes da vida, esperando um momento que eu mude de ideia, que eu resolva mudar a situação. Aí eles vão chegar e vão mudar muito. Mas enquanto eu não mudar de ideia, eles vão ficar só me observando, porque pelo respeito que tem pela minha vontade. Então, ajuda-te e o céu te ajudará. Vamos fazer a nossa parte. A nossa parte é cumprir a lei. É simples. Jesus não diz: comigo o fardo é leve, o jugo é leve, o fardo é suave. O jugo é leve e o fardo é suave. Qual que é o jugo? O que é jugo? Jugo é aquela madeira que coloca na frente do boi, no carro de boi, aquela preendeira para poder conduzir o boi. Isso se chama jugo. Mas o Jesus disse: o jugo comigo é leve, porque o jugo de Jesus é a lei só. É a lei que vai estar, que está dentro do meu coração, já está na minha consciência desde que eu fui criado. É só eu observar essa lei. E o fardo é suave. Por que o fardo é suave? Porque eu vou fazer as coisas que são aparentemente pesadas com boa vontade. E se eu faço com boa vontade, ele fica mais leve, fica mais fácil de fazer. Então, a prova e a expiação são iguais. Uma dificuldade caracterizando a prova e a mesma dificuldade caracterizando a expiação, elas têm resultados diferentes. E é a mesma situação. Então, eu pego dois espíritos aqui, um em prova e outro em expiação, e dou a mesma dificuldade para os dois. Aquele que está em prova, ele vai conseguir passar pela dificuldade sem sofrer, porque se ele está em prova, porque ele já aprendeu, ele já passou um processo de sofrimento, muitas vezes, ele já aprendeu. Então ele está com Jesus. Aí o jugo é suave, é leve o fardo, porque ele está recebendo aquilo com satisfação, porque ele sabe que é mais um passo na caminhada evolutiva dele. Agora o outro, sem Jesus, é aquele que está reclamando, remoendo, falando mal de Deus: Deus não me ajuda, Deus não olha para mim, olha esse outro aqui, ele tem as coisas, eu não tenho nada dá certo para mim, Deus não é ingrato, sei lá, fica lá nessa energia negativa. E cada vez o fardo para ele vai ficando mais pesado. Sim, vai ficando, porque ele está fazendo aquilo com muita má vontade. Por isso Jesus disse: comigo o jugo é leve. O jugo é a lei é leve. A lei divina, ela é trabalhosa em nós, mas ela é leve. Cumprir a lei divina, a princípio,
é trabalhoso, porque nós estamos acostumados ainda a nos envolver em energias mais pesadas, desde as nossas primeiras encarnações, a gente vem crescendo, mas hoje, pelo menos, essa nossa reencarnação, que é a melhor delas, a gente já tem conhecimento. Então a gente já, muitas coisas que a gente tem, a gente sabe que é bom para nós. Então nós já não ficamos contra Deus. A gente não fica resmungando mais em muitas coisas que muitas pessoas ainda acham difíceis. Então o fardo começa a ser mais leve, que a gente começa a aceitar. Então esse jugo, essa lei que a gente acha que é difícil, não é tão difícil. E ela está em nós. E a gente tem desculpa, às vezes, de esquecer essa lei que está em nós adormecida. Lembretes dessa lei estão espalhados pela humanidade, pelo mundo afora. Toda a humanidade tem acesso a esses lembretes. Isso aqui que nós estamos fazendo é um lembrete. As religiões são lembretes, todas elas. Os profetas vinham lembrar a todos nós essa lei que está dentro de nós. É como aquele lembrete que você pega lá na geladeira, para não esquecer de fazer determinadas coisas. As religiões são lembretes. O Velho Testamento, o Novo Testamento, a Bíblia, o Evangelho segundo o Espiritismo, tudo isso são lembretes. Alguns mais claros do que outros, mas são lembretes de que nós temos uma lei dentro de nós, na nossa consciência, e que o jugo, essa lei, é para ser seguida. E quanto mais nós nos apegarmos a essa lei, mais felizes nós vamos ser. Mais leve vai ser o nosso fardo. E a gente tem que pensar nisso. Nós não vamos nos virar as costas para essas orientações, porque são elas que nos garantem a felicidade. São elas. A gente passa por dificuldades porque o mundo, a vida material, a vida da encarnação, é difícil realmente. Porque nós estamos aqui em provas de expiação. A expiação significa que nós estamos ressarcindo a natureza em muitas coisas que nós fizemos de desarmonia, que nós criamos de desarmonia. Muitas coisas erradas que nós fizemos há muitas encarnações atrás aí, que nós hoje estamos conscientemente resgatando, acertando as contas, conscientemente, porque nosso plano reencarnatório, ele não nos é imposto. Só em casos excepcionais que há essa imposição, mas não é o nosso caso. Nós estamos aqui com um monte de problemas para resolver, mas todos esses problemas fazem parte do nosso planejamento reencarnatório. Que nós, junto com os espíritos superiores, chegamos à conclusão, lá no plano espiritual, que é a melhor coisa para nós. Que nós temos a oportunidade de fazer o nosso resgate das desarmonias criadas na natureza. Então essa é a forma de nós começarmos a entender essa lei que está dentro de nós, entender essas dificuldades que passamos, para a gente não ficar chutando bola à toa, porque a gente fica xingando, reclamando, se sentindo prejudicado, achando que nós somos inferiores ao outro, que Deus prestigia mais o fulano do que a nós, e não é assim. Aparentemente, aos nossos olhos da matéria, a gente acha que a vida do outro é melhor do que a nossa. Mas se nós formos olhar a vida pelo lado espiritual, nem sempre é. Muitas vezes aquele irmão que nós achamos que está sendo prestigiado por Deus, ele está passando por sofrimentos íntimos muito piores do que o nosso. Muitas vezes o nosso sofrimento é mais material. As nossas dificuldades são mais materiais, para que a gente possa exercitar a paciência, a tolerância, a caridade. E o sofrimento do outro irmão lá, que às vezes tem mais recurso, é mais moral, é mais íntimo e é mais pesado do que o nosso. Mas nós não conseguimos perceber isso. A gente olha com o olho
com os olhos da matéria. A gente acha que aquele irmão que ganhou 3 vezes na loteria, que construiu uma casa bonita, que tem 3 carros na garagem, porque ele é mais feliz do que nós, porque Deus prestigia ele mais. Não, nem sempre não. Deus não prestigia ninguém. Tanto que nós fomos criados simples e ignorantes em conhecimento. Deus criou todos nós, todos os espíritos da criação iguais, sem exceção. Agora, as diferenças foram aparecendo à medida que cada um caminhou na vida. As diferenças é o resultado proporcional ao esforço que cada um fez. Aquele que se esforçou mais, adquiriu mais experiência, mais conhecimento. Aquele que se esforçou menos, ficou para trás. Mas é responsabilidade do próprio Espírito, não é Deus, não. Ele pôs as oportunidades iguais para todo mundo. Então nós precisamos procurar observar o nosso redor, observar o que Deus está nos mostrando e está nos trazendo. O que é que está acontecendo na minha vida que está me fazendo infeliz? Vou pensar nas minhas atitudes, vou pensar na minha forma de viver, se eu estou sendo egoísta, se eu estou sendo orgulhoso, se eu estou sendo descaridoso, se eu estou querendo ser mais esperto do que alguém, se eu estou querendo passar alguém para trás, se eu estou com pensamentos mesquinhos, se eu não quero perdoar. Tudo isso são fatores que fazem com que a nossa vida seja ruim ou boa. Se nós nos deixarmos de nos envolver por essas dificuldades todas, nós vamos ter uma vida difícil, sofrendo. Se nós relevarmos e passarmos a observar a lei divina, observar os mandamentos de Jesus que trouxe para nós, e procurarmos educar a nossa alma, fazer aquele bom combate, lutar contra nós mesmos, contra os nossos vícios, contra os nossos apegos, contra aquilo que a gente acha que é mais importante do que a vida espiritual na matéria. A gente começar a perceber isso, a gente vai começando a nos encontrar com Deus, porque nós vamos começando a nos aproximar dele. Então, como o filho pródigo, quando chegou a alguns metros da casa, o pai já estava lá esperando. Dessa forma será conosco. Quando nós começarmos a pensar em Deus como Pai, a agradecer por aquilo que temos, não reclamar, agradecer, porque se Deus nos deu, é porque é bom para nós, porque é necessário para o nosso aprendizado. O remédio, ele é amargo, mas ele é necessário para poder curar a doença. Se eu não tomar o remédio, por ele ser amargo, a minha doença não vai sarar. Então, as coisas que passamos, as dificuldades que passamos, são todas ferramentas que Deus nos deu para trabalharmos em nós, no nosso íntimo, o nosso crescimento, para termos a oportunidade de consertarmos muitas desarmonias que criamos no passado. Para isso nós temos uma família muitas vezes difícil de viver, porque nessa família estão os espíritos com os quais eu tenho que me relacionar e corrigir essas desavenças. Eles estão, Deus colocou todos eles junto de mim, debaixo do mesmo teto, para que eu tenha essa oportunidade. Porque essa oportunidade, muitas vezes, se eu não aproveitar, ela vai demorar muitos séculos para ter outra. Porque cada um daqueles espíritos tem a sua própria vida individual também. Então, não quer dizer que na próxima reencarnação eles vão estar disponíveis para que eu possa me relacionar com eles novamente. Então, eu tenho que aproveitar esse momento que eu estou com ele e não deixar passar. Jesus mesmo disse: aproveitai e reconciliai-vos com o seu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Porque no momento em que os caminhos se descruzarem, cada um for para um canto, a gente não sabe quando que vão cruzar novamente. E pode ser séculos e séculos de sofrimento em função de uma falta de paciência nossa, de tolerância, numa encarnação que podia resolver problemas muito sérios e nós deixamos passar. Nós não tivemos paciência, nós chutamos o balde,
nosso orgulho, nosso egoísmo, não deixou que eu fizesse a parte que me cabia nesse relacionamento, ou nesses relacionamentos, ou na vida que foi entregue a mim por Deus. Então, esse ajuda-te a ti mesmo é importante por causa disso, que eu tenho que estar atento à minha parte, porque a parte de Deus eu posso contar com ela sempre, nunca vai me faltar. Alguém tem alguma coisa a perguntar, alguma questão? Uma aguinha aqui. Você falou um negócio aí que mexeu comigo. Você falou que talvez a pessoa tenha desânimo, preguiça de trabalhar. Isso acontece muito comigo. Eu quero trabalhar, eu quero ir, mas está cansando aquela, sabe? Parece que eu estou doente. Eu me sinto. Pois é, aí o que acontece aquela fala de Jesus que fala assim, vigiai e orai, para não cair em tentação. O vigiai significa a gente observar as dificuldades que estamos tendo, igual a senhora observou. Eu estou com desânimo, isso é a vigília. Eu estou com desânimo, não estou conseguindo sair desse desânimo. Vou orar para que eu tenha ajuda. Faça suas orações, peça ajuda, que aí o Senhor anjo de guarda e outros irmãos do plano espiritual que estão ali te ajudando, são amigos, vão te dar um empurrãozinho para que isso passe. Mas é preciso vigiar, chegar a essa conclusão. Eu estou desanimado demais, está errado comigo, eu preciso sair do lugar. Então eu tenho que tomar uma decisão, vou ter que sair do lugar, vou orar, porque eu não estou tendo força para isso. Vou pedir ajuda a Deus, aos meus amigos espirituais. Aí você vai receber ajuda. Porque essa tentação está dentro de nós. A tentação não está lá fora. Lá fora são os motivos que me fazem ser tentado. Mas a tentação está dentro das minhas experiências. Então, se eu tenho estou sempre desanimado, é porque eu sempre fui ocioso muitas vezes em outras vidas. Eu passei muito tempo na opulência, vamos assim dizer, sem fazer nada. Então eu adquiri o hábito de não fazer nada. Nessa reencarnação eu estou tendo essa dificuldade. Então ela está dentro de mim. Então eu acho a oportunidade de não fazer, por não ter ninguém para me empurrar, para me dar um empurrãozinho, então eu vou deixando a situação acomodar. Mas eu tenho que fazer a minha oração, pedir ajuda ao meu anjo de guarda, e ele vai dar um jeitinho lá que vai ajudar a senhora. Pode ter certeza disso. Nada como a oração. Pedir mas tem que ter a boa vontade na hora que fala assim, vou sair aqui agora, levanta e vai. Não deixa para levar, daqui a meia hora eu vou, não. Porque aí o anjo vai meia hora depois vai fazer outras coisas. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Espero ter trazido reflexões boas aí. Boa noite a todos vocês. Bom, não é eu, mas eu. Oi, gente, nós vamos encerrar nossa reunião então. Logo após a reunião vai ter o passe aqui. Quem quiser tomar um passe, é só fazer aqui. Nós estamos nos aproximando do seminário. Nós vamos ter um seminário aqui domingo. O seminário, não sei se vocês já viram, tem um cartaz ali na recepção. Tem o QR Code naquele cartaz, tem um link para fazer a inscrição, porque é necessário fazer a inscrição para participar do seminário. Porque a gente tem um espaço limitado. E se a gente não fizer essas inscrições, pode acontecer de chegar muita gente e não ter lugar. Então, só aqueles que se inscreverem, nós temos vagas limitadas, eu acho que são 110 pessoas que cabem aqui. É preciso fazer a inscrição. Vai ser domingo agora, esse seminário vai tratar em defesa da vida de 3 temas: o aborto, a eutanásia e o suicídio.
Vão ser 3 temas que vão ser trabalhados, com expositores experientes, psicólogos, médicos, e também vai ter a parte de harmonização, que nós vamos ter nosso grupo musical da casa aqui, que vai cantar músicas maravilhosas, aí, vai alegrar os corações. Eu acho que vai ser muito bom, convido a todos, aqueles que não fizeram inscrição, é só chegar ali e fazer, pode fazer no QR Code, e pode fazer na recepção também ali, tem uma ficha ali, pode preencher. Mas é necessário que faça a inscrição, beleza? Então vamos levar o nosso pensamento ao Pai Maior, agradecer a Deus por esse estudo, agradecer a espiritualidade pela ajuda, pela sustentação da reunião, que Jesus possa continuar nos envolvendo, nos abençoando, e possamos chegar em paz aos nossos lares. Muita paz a todos, muito boa noite. Quem quiser tomar um passo é só chegar. Paz e luz para todos.